Sabe aquele capítulo 10 de Gênesis, que muitas vezes parece só uma lista interminável de nomes super difíceis de pronunciar? Pois é, a gente costuma passar direto por essa parte, mas a análise de Marconi Farias, que vamos explorar hoje, mostra que, na verdade, esse texto é um mapa espiritual profundíssimo da civilização humana. Então vamos direto ao ponto e desvendar como essa narrativa antiga se conecta perfeitamente com os nossos dilemas de hoje. Para começar, a gente se depara com uma ideia totalmente revolucionária no texto original. Tem uma frase da análise que resume isso muito bem. Antes das fronteiras, existia uma única família humana. É impactante pensar nisso. Antes de qualquer bandeira, de idiomas diferentes ou daquelas disputas de grandes impérios, a humanidade tinha uma origem 100% comum. A civilização nasce daí. Só que, como vamos observar na progressão histórica, essa harmonia toda sofre um baque gigantesco e se transforma rapidamente em uma profunda fragmentação. O mapa espiritual da humanidade. O autor traça uma linha do tempo gigantesca, indo lá do comecinho de Gênesis até o Apocalipse. O mais fascinante aqui é como isso organiza a memória das civilizações logo depois daquele evento do dilúvio, meio que mapeando o destino coletivo de todo mundo. E a gente percebe um ciclo que não para de se repetir na história humana. Momentos de pura arrogância e soberba, seguidos por intervenções divinas focadas em reconciliação. É um arco contínuo. E o motor dessa mudança trágica na história é a fragmentação. O texto de Origen explica de forma bem dura que o pecado não foi só um problema moral e individual, sabe? Ele literalmente quebrou as culturas, produziu civilizações inteiras baseadas no medo, no orgulho e na vontade de dominar o outro. A multiplicidade de povos até começou a se formar, mas já carregava a semente pesada da divisão. 2. A crise de Babel. E essa divisão explode de vez no capítulo 11 de Gênesis. A gente costuma pensar na Torre de Babel só como uma lenda sobre um prédio muito alto. Mas o ponto-chave da análise é entender que a torre representava, na verdade, um projeto arquitetônico enraizado numa autonomia humana absoluta. Era a tentativa de alcançar os céus com as próprias mãos, tentando construir uma unidade totalmente sem Deus. Babel é o símbolo máximo da concentração de poder totalitário. Mas olha que sacada incrível! Quando Deus interrompe esse projeto de Babel e espalha as línguas, a gente geralmente lê isso apenas como um grande castigo. No entanto, o texto argumenta que isso foi, antes de tudo, um ato imenso de misericórdia. E isso ilustra muito bem a mecânica da coisa. Primeiro, temos a concentração humana de um poder totalitário. Depois, vem a dispersão divina das línguas. O resultado final, a criação da diversidade. A grande questão é que essa dispersão divina impediu o domínio absoluto de um único império sobre a Terra toda. A diversidade cultural e linguística não foi uma maldição, mas sim um limite super rigoroso, uma barreira de proteção contra a tirania. 3. A missão de Abraão. No meio de toda essa nova realidade de dispersão, a narrativa foca na linhagem que leva a Abraão. E a eleição dele muda o jogo por completo. O texto define a promessa feita a ele, de que na descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, como eixo hermenêutico, ou seja, é a chave principal para entender todo o resto das escrituras. Não se trata de dar um privilégio exclusivo para uma etnia, mas sim de uma missão universal, para restaurar aquela família humana que tinha se fragmentado. Afinal, o problema central demonstrado no texto é civilizacional. Os povos perderam aquele centro espiritual que os mantinha unidos. É por isso que os profetas, como Isaías, Ezequiel e Daniel, não paravam de falar sobre uma restauração desse centro. Eles enxergavam a história como esse eterno cabo de guerra entre os impérios no estilo Babel e o reino de Deus. 4. Jesus e o Pentecostes. É no Novo Testamento que essa tensão profética acha sua resolução. E o contraste que a análise faz aqui é sensacional. De um lado, a gente tem Babel, onde a humanidade tentou subir na base do puro orgulho. Do outro lado, vem o movimento oposto, Deus descendo até a humanidade em carne através de um sacrifício absurdo, resultando numa grande unificação. O reino não nasce da exaltação, nasce da entrega. O evento do Pentecostes atua, então, como o grande reunificador espiritual. Mas presta atenção neste detalhe que é vital. Ele reverte Babel, sim, mas não apagando as culturas ou forçando um único idioma. Ele faz isso permitindo que pessoas totalmente diferentes ouçam a mesma mensagem unificadora, cada uma na sua própria língua. O Evangelho não destrói a cultura de ninguém, ele simplesmente cura a separação entre elas. 5. Reconciliação no Apocalipse. E assim,
Essa narrativa épica que começou lá nos primórdios chega à sua consumação final. Entre Gênesis e Apocalipse, a grande história se resume fundamentalmente a uma coisa só: Deus reconstruindo a família humana que a nossa própria arrogância tinha quebrado. O quadro geral fica muito nítido. A gente abre o relato bíblico em Gênesis com a trágica dispersão da humanidade por causa da soberba, e a gente fecha o livro, no Apocalipse, com a reconciliação total, com todas as tribos, línguas e nações reunidas pacificamente. É o fechamento perfeito desse mapa espiritual. 6 Babéis do mundo Godar. Agora, o ponto mais instigante da análise é que essa história antiga não é só uma relíquia do passado. O autor argumenta que a nossa sociedade atual está lotada do que ele chama de Babéis modernas. A gente está cercado por novos impérios ideológicos e guerras culturais. Vemos projetos tentando unir o mundo moderno a todo custo, mas fazendo isso enquanto jogam fora qualquer noção de transcendência. Tentam, mais uma vez, construir a unidade só com as próprias mãos. O que nos deixa com uma reflexão final crucial. Onde é que a civilização moderna ainda está tentando construir unidade sem um centro espiritual? Quais são os projetos arquitetônicos, ideológicos ou políticos de hoje que são réplicas exatas da antiga Babel? E, olhando para todo esse mapa espiritual que acabamos de percorrer, será mesmo que a verdadeira unidade civilizatória tem alguma chance de existir sem essa transcendência? Fica aí essa questão super profunda para a gente começar a observar o mundo com lentes totalmente novas.